Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Longe Talks. Hoje eu estou aqui com as responsáveis por uma consultoria, Pontes e Conexões. Então, boa noite, Eli, boa noite, Beti, boa noite, Leonor. Sejam super bem-vindas ao Longe Talks. Boa noite. Hoje eu saio do fundo Longe Talks e entro no fundo Pontes e Conexões, para que vocês possam também conhecer um outro lado meu, né? Que é o lado que eu tenho o prazer de estar aí na sociedade, nessa consultoria. É um prazer, né, mostrar essas outras interfaces, porque a gente sai um pouquinho, né, do papel que a gente coloca aqui e as pessoas começam a entender, nossa, o que que ele faz, né? Então, é gostoso a gente ver que existe essa pluralidade de projetos e engajamento. Então, acredito eu que seja uma tendência aí a gente se envolvendo em vários e diversos projetos. E hoje a gente tem aqui o Pontes e Conexões para mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona. Então, eu vou passar a palavra para a Leonor e vou pedir para ela contar sobre esse projeto muito lindo aí que vocês têm em conjunto. Então, conte para nós, Leonor. Bom, o Pontes e Conexões é mais que um projeto, ele é um movimento. Ele é uma carga de vida que nasceu da vida e do coração de 3 pessoas. E aí surgiu o Pontes e Conexões. É um espaço vivo onde várias gerações vão transitar dentro dele e vão ter vários saberes e trajetórias que vão acolher das pontas às pontas, dos mais jovens até os maiores, né? É uma proposta que valoriza o ser humano nas organizações, que transforma silos em diálogo e que entende que conexões, para serem verdadeiras, eles vão sair de um solo fértil de afeto, de carinho e de respeito e se transformar num grande bloco de confiança e liderança com propósito. As empresas não se sustentam apenas por processos. Elas duram enquanto houverem vínculos. Por isso, na liderança intergeracional, a gente vai buscar solidificar, fortalecer e aumentar, talvez, por que não, cada vez mais vínculos. Os vínculos se constroem com escuta, com troca, com coragem, com mãos dadas, e a gente vai atravessar juntos, com essas pessoas, com essa intergeracionalidade, caminhos às vezes difíceis, mas com certeza o sucesso vai ser muito beneficente, vai ser muito benéfico, vai ser muito interessante e vai trazer tudo de bom para todo mundo que está envolvido nesse projeto. Nossa, é muito bonito, né? E hoje eu vejo o quanto que vocês estão dando um passo grande, né? Hoje é um dia importante, né, também. E aí, é sempre gostoso a gente saber como é que essas histórias começam. Eu, particularmente, sou bem curiosa em relação a isso. Então, Betty, eu queria entender um pouquinho o que que motivou vocês, né, a criar esse projeto, qual é o propósito de vocês. Ele fala muito sobre propósito, eu acho que hoje o nosso trabalho tem que ser respaldado nisso. Então, o que que motivou vocês a criar esse projeto e qual é a base, qual é o propósito do Pontes e Conexões, que é mais que um projeto, né? Sim, ele é mais do que um projeto, é uma experiência. Primeiro, uma experiência entre nós 3, porque nós tivemos a oportunidade de trabalharmos juntas num projeto anterior, e descobrimos que existia um incômodo comum e, ao mesmo tempo, também foi criado, a gente entendeu que a gente tinha um sonho compartilhado. Então, a partir desse momento, a gente resolveu criar o Pontes e Conexões, que é justamente ajudar a sair do discurso, né, as questões da intergeracionalidade, as questões multi e intergeracionais dentro das organizações e dentro das empresas, porque nós queremos ajudar através de ações, através de intervenções, através de orientações às organizações e para as governanças, entendendo a maturidade delas e como que nós podemos ajudá-las a criar ou ampliar essa visão e criar uma estratégia que seja ágil,
que seja inclusiva, que seja plural, que seja de construção, de colaboração, né, através de uma governança mais humanizada, que é a cultura organizacional, que é onde a empresa respira todos os dias, né, que ela tenha essa flexibilidade, essa humanização, essa questão de ser inteligente com relação às mudanças que são necessárias no aqui e agora. Então, as diferentes idades contemplam também outras diferenças embutidas. Então, o Pontes e Conexões, ele nasce com essa proposta de ajudar a transformar um discurso, né, em ação, em transição, em colaboração efetiva, porque dessa forma a gente vai conseguir ajudar as organizações, as governanças, a trazer para as empresas um diferencial significativo. Eu vejo o projeto, né, o plano, a ideia, a experiência que vocês trazem dentro do Pontos e Conexões como algo muito emergencial. E aí, como é que o Pontos e Conexões ele consegue ajudar a empresa a iniciar esse processo? Olha, dentro de uma perspectiva ESG, tá? Porque nada acontece sem um tripé que é a base sociocultural e educacional. A nossa percepção é essa, né? E a nossa vivência e a nossa experiência está dentro disso. O ambiente intergeracional não é simplesmente cumprir uma cota ou juntar pessoas de idades diferentes dentro de uma programação ou dentro de um projeto, tá? É criar intencionalmente. Quando eu falo de propósito, é exatamente isso, é intencional, né? É com propósito, uma cultura colaborativa, inclusiva, de troca, de troca de conhecimento e de sabedoria, tá? E onde todos também se sintam incluídos, respeitados, pertencentes, e com a possibilidade de criar novas soluções a partir dessa interação. Então, não existe fórmula mágica, tá? Então, Pontes e Conexões vai buscar justamente trazer essa condição da consultoria, entendendo, através de uma análise do momento em que a empresa se encontra em termos de maturidade, o que ela já tentou, o que ela já fez, o que deu certo, o que não deu certo, para que a gente possa aproveitar toda a história, a cultura, os valores, missão, visão, tudo isso é importante, né? Então, a escuta ativa e o olhar atento é fundamental, né? Por quê? Quais são os talentos e os medos e as contribuições que cada geração que já existe dentro da empresa trazem? Aonde estão sendo desperdiçados tudo isso, todo esse talento, toda essa competência que juntos poderiam trazer uma grande solução e um diferencial para a própria empresa? Então, quando se fala em engajamento, a intergeracionalidade é um enorme canal, é uma enorme alavanca, porque a intergeracionalidade ela é transversal e interseccional, tá? Então, é preciso ir muito além dos treinamentos, tá? A gente precisa ajudar a revisar a política, linguagem, comunicação, capacitação das lideranças e, principalmente, esses espaços de fala e de intervenção, de novas ações. Então, a mudança ela vai começar no jeito, na maneira em que a governança permita-se gerar uma mudança que vai engajar a todos,
que vai capacitar a todos e vai utilizar os melhores recursos e competências de todos para chegar a uma solução diferenciada a favor de todos os stakeholders, de todos aqueles que estão dentro dessa cultura organizacional. Excelente. E eu já assim emendo um pouquinho agora para Eli, a questão do etarismo, né? Então, assim, que tem muita relação aí. A gente está falando de intergeracionalidade, e aí a gente toca num outro ponto importante, que é o etarismo dentro do ambiente corporativo. Então, Eli, como é que você vê esse impacto hoje do etarismo, tanto no ambiente em si, como dentro das políticas de RH? Bom, se traz uma coisa para mim muito interessante, porque basicamente eu venho de RH, né, mais de 35 anos, mas ao mesmo tempo eu pude viver o outro lado, de viver na pele o que era o etarismo. Eu acho que as empresas, a gente tem que trabalhar, e foi muito bem o que a Betty falou, o etarismo está em todos os lugares, ele está comigo também, porque na hora que eu tenho autopreconceito de dizer, putz, eu acho que eu já estou velha para esse cargo, eu também estou alimentando isso para o público externo, estou alimentando isso para as empresas, eu também. Então, é um problema de mudança de cultura. E essa mudança de cultura é uma mudança de cultura organizacional, uma mudança de cultura social e uma mudança de cultura pessoal, de mudar o nosso mindset também. Então, eu diria que hoje o etarismo, a gente está começando a falar, a gente fala sobre ele, mas eu acho que a gente ainda tem um grande caminho pela frente. E esse grande caminho vai passar por quê? Por entender que idade não é talento, que eu posso ressignificar as minhas falas, os meus conceitos, os meus padrões. Como eu ressignifico isso? Me ressignificando, ressignificando a sociedade e ressignificando as empresas. Então, eu preciso trabalhar cultura. Então, o etarismo, e aí por isso que vem, muitas vezes a gente reclama, né? A gente fala, eu mesmo, poxa, estão praticando, né, esse preconceito, mas eu tenho que trabalhar soluções. E para levar para empresas, eu preciso levar soluções. É por isso que o Pontes e Conexões está aí, para levar soluções intergeracionais, tanto de lideranças, quanto de equipes, quanto de tratamento e mudança de uma cultura, para que a gente possa trabalhar esse viés do etarismo melhor. Acho que vale, né, nesse sentido, um reforço aí positivo, como vem a NR1, né, agora que está em voga para todo mundo. E aproveitando, né, para falar um pouquinho sobre a NR1, que eu acho que tem tudo a ver também com o que vocês trabalham, eu queria perguntar para a Leonor. Leonor, o que vocês têm, né, como é que vocês trabalham essa questão de riscos psicossociais nas empresas, especialmente dentro das lideranças? E eu acho que essa é uma temática extremamente importante, até porque agora a gente vai ter aí um reforço maior de questões que já eram, sim, abordadas dentro da empresa, mas que agora existe um olhar mais direcionado e um pouco mais rigoroso, e o que é necessário, né? Então, como é que vocês trabalham isso, Leonor? Bom, o etarismo é muitas vezes absolutamente invisível e negado. Não, isso não existe. Nós somos tão abertos, tão gentis, tão acolhedores. Isso foi se transformando, e o público que nós temos um setor agora etário que não tem nem nome, que são os 60 mais, altamente produtivos e cheios de conteúdo e muita coisa para trocar. A NR já existe há muito tempo, mas ela entrou agora com um novo viés, que é a questão dos riscos psicossociais. Quando você fala de intergeracionalidade, você não pode deixar de olhar para as questões dos riscos psicossociais, porque você traz dores, às vezes muito fortes,
para dentro da empresa e não há mais espaço para que as empresas preocupadas com caixas esqueçam as pessoas. Porque se as pessoas adoecerem, o caixa vai adoecer também. Então, o que a gente está mexendo na NR01, né, que são os riscos, é a importância da gente saber o que adoece as nossas pessoas. Então, nossa proposta de fazer as lideranças intergeracionais é, primeiro, o bem-estar das pessoas. Segundo, o que hoje a gente trabalha como ciência, que é o ser feliz. A ciência da felicidade veio para mudar as cores de um cenário. A ciência da felicidade veio buscar pessoas mais seguras, pessoas, obviamente, mais felizes, conscientes do seu grau de produtividade. E quando isso é trazido para dentro das empresas, as empresas começam a perceber que isso é ótimo para o negócio. E se a gente trabalhar toda essa questão psicossocial, nós vamos fazer diagnóstico, coisa que não se fazia com a devida atenção, saber por que uma pessoa não está produzindo tudo que ela é capaz de produzir, o que está interferindo no emocional dela. Nós temos um processo doloroso de um país que tem um estado depressivo altíssimo. E isso esmorece a força das pessoas, a força produtiva, a força de querer lutar pelo que ela tem direito de ser. Nós já falamos isso aqui, não é porque ele é mais jovem ou porque ele é mais velho, né, que ele é melhor ou pior, nós estamos falando de competências. Quando a gente pensa na implantação dos riscos psicossociais, que precisa de uma escuta empática, que precisa de responsabilidade pelo clima emocional da equipe, se ele, líder, não se preparar, ele vai ter dificuldade de fazer isso. E é aí que o Pontes entra, na formação desses líderes intergeracionais livres de preconceito, porque preconceito nós mamamos no leite materno. Crenças limitantes, a gente é sabotado pela sociedade o tempo todo com crenças limitantes. Não faz isso, que isso não pode. Não faz aquilo, que aquilo vai te prejudicar. Não, a gente precisa mergulhar na gente, porque a primeira pessoa que eu tenho que conhecer intensamente sou eu. E quando a gente fala da imersão, dos riscos, na detecção e imersão, do curativo e no preventivo, das questões psicossociais, nós estamos dizendo que vamos olhar o outro de forma diferente, como a gente olhou até agora. Nós, mesmo que a gente diga eu não tenho preconceito, nós temos, estamos encharcados deles. Mas, aos poucos, desde que a gente queira e desde que a gente tenha um processo que facilite esse crescimento, as coisas vão acontecer. Eu sou professora na Fundação Getúlio Vargas há 26 anos. E 26 anos, quantas turmas passaram que hoje já estão quase que avós, né? E essas pessoas tinham um traçado de vida. Esse traçado é a base delas. Não vai ser retirado porque a gente não apaga passado em momento nenhum. Mas a gente pode pegar esse passado que criou tanta crença, que criou tanto embotamento, que criou tanto não pode, não vou conseguir, isso não é para mim, isso começa a se desfazer, porque eu começo a acreditar em mim. Eu gosto muito de falar com os meus mentorados, etc. Ame-se, ame-se, ame-se. Quando você se amar bastante, começa a se amar um pouco mais, porque isso vai dar a gente uma elasticidade, uma plasticidade mental que vai permitir que a gente olhe o outro com mais generosidade. Quando a gente ouve falar da comunicação não violenta, qual é a máxima da comunicação não violenta? É compaixão. Então, tudo isso a gente vai trazer para a formação dos líderes intergeracionais, para que eles possam primeiro crescer, eles com eles mesmos, porque a mudança é interna, não é externa, para depois eles poderem emanar raios de luz, de energia, de força, para todo aquele movimento que aquele líder vai ter que trabalhar. Uma equipe mais emocionalmente estável, que não tem medo de encarar a sua realidade, que consegue se colocar dizendo aquilo que não está bom para ela ou que está bom para ela. Como falando de afeto. Qual é o problema se falar de afeto? A gente precisa garantir
que a essência da natureza humana, que é afetiva, seja retomada e se torne um elemento de alto nível de produção. Você tocou A num liderança ponto. Hã? Pode continuar, pode continuar. O que a gente precisa ter certeza, e é o que nós estamos fazendo. Primeiro, nós trabalhamos muito nós três. Nós tivemos que ajustar muitos pontos, porque por mais que a gente tenha muita sintonia, viemos de origens diferentes. Temos formações diferentes, temos idades diferentes, temos composições familiares diferentes, temos formações diferentes. Nós temos muitas diferenças que durante esse ano, esse tempo, esses anos que nós estamos juntos, elas foram sendo lapidadas. E a gente hoje não dá choque em ninguém, porque a gente recolhe, acolhe e entende o outro com tudo de bom que ele tem para oferecer. Eu acho que essa benesse da implantação do olhar para os riscos psicossociais vai trazer muito benefício para todas as empresas. Bom, primeiro eu queria agradecer muito, já que a gente está aqui nos momentos finais, agradecer muito, porque eu aprendo muito com essas duas mulheres incríveis, com a Betty e com a Leonor, e como a Leonor mesmo trouxe, nós nos lapidamos todos os dias, né? E essa lapidação é a mesma que eu levo para as empresas. É como se as empresas precisassem se construir, principalmente em termos culturais, comportamentais, de equipes e de liderança todos os dias. Então, eu vejo o papel do Pontes nesta transformação, numa transformação que você trouxe, Jéssica, que a Betty trouxe, que a Leonor trouxe. A gente ajuda no processo, mas o processo e o protagonismo é da própria empresa, é do próprio líder, é da própria equipe. Então, a gente tem como fazer esta transformação, mas a gente só faz se formos juntos, se a empresa quiser, se a liderança quiser e se as equipes também estiverem predispostas a isso. E aí, o futuro é um futuro geracional. Por que ele é um futuro geracional? Porque não existe mais possibilidade hoje de, neste mundo, a gente não conviver com 4, 5 gerações ao mesmo tempo. E vamos conviver de maneira totalmente diferente daquela que os nossos avós, bisavós viveram. Hoje a gente vai viver pela competência, como disse muito bem a Leonor, pelas afinidades. E eu diria assim, o Pontes é trazer para as empresas essa frase que para mim define tudo. Somos únicos, diversos e complementares. A gente quer deixar que para todas as gerações, não importa em que ano nasceram, todas saiam do automático. Se permitam gostar do que vocês estão fazendo. Se permitam fazer aquilo que vocês estão sentindo vontade de fazer. E olhem para si com muito perdão, para que a gente possa olhar para os outros com a mesma força do perdão que damos a nós, darmos aos outros. E aí a gente pode construir uma sociedade, uma cultura urgente, muito lida, que vai acolher, não importa a quem. A intergeracionalidade não é uma tendência, é um movimento, é uma experiência para a humanidade que é irreversível. Então, vamos aproveitar esse momento para ressignificar, para construir novas pontes, né? E quem ainda não conseguiu enxergar a potência da intergeracionalidade, desse mercado prateado, está perdendo talentos, está perdendo inovação, está perdendo colaboração, está perdendo um monte de coisa que depende absolutamente de nós fazer essa girada de chave. A diversidade, ela não é um custo, ela é investimento,
é um capital a ser experimentado, é um capital diferente. A gente precisa investir na reinvenção da humanidade dentro de padrões diferenciados, e é isso que nós, do Pontes e Conexões, convidamos as empresas, as organizações, a sociedade, a universidade, para pensar e trabalhar e trocar conosco, para que a gente possa ajudar a fazer essa virada de chave.